nós muçulmanos é proibido comer carne de porco. Mas, se o indivíduo estiver numa região que não tenha qualquer outro alimento, ele tem autorização para comer carne de porco para não morrer, se a condição for essa, para não morrer. Então existe uma hierarquia de princípios em situações, isso é resolvido pela jurisprudência islâmica, quando os elementos básicos não são possíveis de ser discernidos. Mas para alguns assuntos existe uma grande clareza que não é necessária a jurisprudência, porque está muito claro no Alcorão e etc. Né? Que são, embora exista outras circunstâncias, mas no geral são situações muito claras, né? Especialmente na questão da sexualidade. Para nós muçulmanos é vontade de Deus que a família seja constituída por homem e mulher, macho e fêmea, e nenhuma outra forma. E também que a relação sexual se dê só e exclusivamente no casamento, que tem uma aprovação social e uma aprovação, é um contrato, é uma celebração diante de Deus. Isso não há a menor dúvida, não está sujeito a qualquer forma de interpretação, porque é claríssimo, né? E assim como outras coisas, por exemplo, não mentir, não roubar, não violar o direito de outro ser humano e assim por diante. São regras bastante claras. Mas nós, seres humanos, nós acreditamos que nascemos com vocações diferentes e fraquezas diferentes também. Algumas pessoas podem nascer com tendência a ser adúltero. Não significa que vai ser adulto, mas com tendência a ser adulto, ou ser músico, aí seria uma virtude, ou ser um matemático, ou ser um engenheiro, assim por diante, né? E assim outras coisas. Algumas pessoas podem nascer com tendência a ser violento, ser agressivo, né? Mas não necessariamente essa pessoa vai ser violento, vai ser agressivo. E você não pode condenar uma pessoa por quem tem tendência a ser violento, desde que ele, ao longo da sua vida, ele se eduque para conformar a expressão das suas ações à vontade de Deus. Nesse mesmo capítulo se encerra, por exemplo, qualquer outra fraqueza, inclusive a homossexualidade, tendência a adultério, etc., né? Para nós, a prática do adultério e a prática da homossexualidade é uma coisa muito grave, porque viola a maneira da pessoa se comportar aos olhos de Deus. Mas uma pessoa que pode ter essa tendência não necessariamente deve ser condenado, pelo contrário, deve ser aceito pela comunidade e ajudado a viver, a adequar a sua vida da maneira mais saudável. É assim que nós entendemos. Porque pode ter razões fisiológicas que nós não compreendemos, pode ter razões de educação, pode ter razões as mais variadas possíveis, pode ser até questões culturais, né? Porque Deus nos dá a liberdade, inclusive, de organizarmos culturalmente de forma contrária à vontade dele. Ele nos dá liberdade total. Se alguém aqui quiser se tornar um assassino, Deus impede isso? Não, não impede, tanto que existem tantos assassinos no mundo, não é verdade? Ele nos dá uma infinidade de recursos materiais, no nosso próprio corpo, sentidos, inteligência, e Ele nos dá discernimento de certo e errado. Ele espera que a gente use essa infinidade de recursos, inclusive o nosso próprio corpo, a nossa inteligência, a nossa alma, para desenvolvermos as ações e as intenções mais adequadas à vontade dEle, ao desejo dEle. Mas Ele não nos impede se optarmos pelo contrário. Se optarmos pelo erro, Ele permite. E é claro que isso tem consequências, né? Então, do nosso ponto de vista, qualquer pessoa que tenha inclinações contrárias à vontade de Deus deve ser bem recebida na sua comunidade, deve ser ajudada, deve ser tratado como um irmão também, e orientado e educado, e receber ferramentas, receber orientação para ter força, né? Para se equilibrar na vida de uma forma mais saudável da perspectiva divina. É assim que nós muçulmanos encaramos esse assunto, que inclui também o caso da homossexualidade. Essa é a nossa perspectiva. Bem, boa tarde, meu nome é Tiago, sou biólogo e católico. Queria fazer a pergunta para o senhor Silvame. Em relação à tolerância, que o senhor falou com os animais, né? Queria saber qual é a posição do Hare Krishna em relação ao sacrifício nas pesquisas biomédicas, né? A gente vê uma grande discussão entre a ciência, né? Sacrifício para o bem humano, e uma outra corrente dizendo, não, isso não está dando certo. Então, eu queria saber, assim, como tolerar, como que o Hare Krishna vê assim, a tolerância em relação a esses sacrifícios. Realmente é necessário, dá para se tolerar, dá para respeitar, dá para viver junto com isso? Como é que é a visão do Hare Krishna sobre isso?
Obrigado. Faz uns 5 anos, 6 anos atrás, eu participei lá em Calcutá de um congresso mundial de síntese de religião e ciência. E nesse congresso tinha prêmio Nobel presentes, assim, era algo de nível. E um cientista falava assim que vocês da classe religiosa, vocês têm que estar muito bem alertas, porque a ética científica, ela é muito questionável. E citava, por exemplo, o caso da engenharia genética. Vocês têm que ficar muito alertas para coibir os abusos nesse ramo. E também esse ramo de utilizar seres vivos para experiências científicas, a regra, o referencial é que não deve se cometer violência desnecessária. Desnecessária. A gente tem que ter o bom senso e para poder analisar isso com bastante clareza. Essa é a palavra-chave, não deve-se ter violência desnecessária. Então, isso deve ser feito com muito critério, não queremos ser assim radicais e se fechar num ponto que pode até beneficiar para a sociedade humana, mas tem que ter o critério de se a violência realmente ela pode ser dispensada. Porque do jeito que está, assim, cria-se um estado de insensibilidade, né? O ser humano, ele pensa que é o dono da natureza, e a classe científica, assim, para entender a natureza, só vem uma palavra na mente: dissecar. Ele nem entende a ele mesmo, ele nem entende a parte espiritual dele, ele vai nos detalhes da natureza. Um prêmio Nobel, ganhou o prêmio Nobel que descobriu um novo elemento químico. Aquilo estava no nariz dele por séculos e séculos, sabe? É como o nosso mestre espiritual, fundador da Sociedade Internacional que vocês falou, que os cientistas, eles só vão acreditar em Deus quando chegar um cientista: eu descobri Deus. É assim. Então tem que ser esse critério, né? Esse critério da violência desnecessária deve ser bem respeitado. Bom, aparentemente não há mais perguntas, né? Alguma ainda? Sim? Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Daria Fateva. Eu sou da Rússia. Viajo pelo mundo e eu sou da religião Hare Krishna, mas também admiro outras culturas também. E visito, inclusive, várias igrejas, templos, terreiros, porque eu sempre admirava a cultura de outras civilizações antigas e religiosas. E eu queria agradecer muito a toda essa reunião, porque isso me inspira para... Eu sou meio diferente no estilo, na minha vida, e pessoas muitas vezes zoam de mim de maneira meio maligna, assim, de vez em quando na rua. Isso me inspira a ser como eu sou. Desde que eu trato os outros bem, bichos, pessoas, assim, tento ajudar, posso ser de qualquer jeito, nem que seja de cor verde, entende? Por isso que agradeço muito por todas as pessoas evangélicos, Hare Krishna, muçulmano e de outras tradições indígenas, que muito obrigado mesmo, porque eu, por exemplo, eu sou Hare Krishna, mas gosto muito da história indígena, por isso eu uso colares. Muitas vezes eu tive dificuldade, assim, mas eu acho isso me inspira para sentir que isso não é pecado, a gente não vai para o inferno por causa de gostar de alguns deuses, assim, que desde que nos adora Deus Supremo primeiro, e respeito e gosto de todo mundo o resto. E eu queria fazer pergunta para o representante do Islã sobre isso. Eu li na história, por exemplo, tem aquelas guerras que a Arábia fazia, algumas vezes eram invadidos, mas as outras vezes eles mesmos conquistavam. A história da Índia também, eu li muita história muito difícil, por exemplo, até na história do Senhor Chaitanya, ele, como Chaitanya era muito espiritual, uma encarnação de Krishna, ele falava com o muçulmano e até conseguia tratar
em paz com eles, mas muitas vezes tem muitos rastros de violência. Eu sei que não sou muçulmano, todas as religiões chegou até esse período, mas como explica quando essas tribos árabes andavam na Índia, conquistavam tudo, quebravam aqueles templos, até tem aquela história de Caxemira, até agora, por exemplo, porque eu vi muçulmanos de verdade, que são gente muito fina, que eles me viam viajando na rua, na estrada lá, e falaram, eu sou muçulmano, por isso devo ajudar as pessoas, não importa o que sejam, e chamava a casa dele, hospedava, abrigava. E eu vi muçulmanismo de verdade, porque conheço países árabes. Mas eu queria para você explicar por que essas grandes quantidades de guerreiros e líderes muçulmanos, sheiks, não sheiks, shah e todos os reis muçulmanos, faziam essa violência, que eles quebravam os templos, as estátuas de outras religiões. Para que eles faziam isso na época medieval? Obrigado. Isso se insere um pouco naquele conceito nosso de que a religião orienta e nem todos nós somos capazes de seguir. Mas eu diria para você que, em relação a outras culturas, a civilização islâmica conseguiu, com maior aderência, seguir essa orientação. Por exemplo, como os muçulmanos saíram da Arábia, né? Depois que os muçulmanos consolidaram a Península Arábica, nós estávamos cercados na época, né, pelo Império Persa e o Império Bizantino. O Império Persa começou a se incomodar com aquela união de muçulmanos e começou a estimular uma tribo de árabes a rebelar-se contra o profeta, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, financiar, treinar, dar armas e participar de lutas contra os árabes. Então, foi contra os muçulmanos, que eram árabes, estimulados pelo próprio Império Persa. Como medida defensiva, houve uma escaramuça, uma luta, que os muçulmanos venceram e conquistaram um pedaço ali do território persa, né, em decorrência dessa luta. E aí houve outros, aí começaram as lutas, né, e acabaram pela derrota do Império Persa, uma expansão muçulmana, inclusive com apoio da população que vivia ali sob o jugo da tirania persa na ocasião, e assim de outras formas. A história da Índia eu não conheço, né, não sei como foi. Mas o que eu sei, eu já vi referências na história islâmica que durante a expansão e depois da expansão, aquela história, com a prosperidade vem a corrupção também. Muitos governantes muçulmanos, e não foi a regra, não foi a regra, houve assim, mas não foi a maioria, mas houve esses casos, acharam que eram donos deuses, né, e que, inclusive, a história de imãs muçulmanos, jurisprudentes islâmicos, que passaram metade da vida na prisão, porque se recusaram a interpretar a lei religiosa para justificar uma guerra, que eles queriam que fosse justificada como uma guerra defensiva, mas na realidade era por interesse político para invadir outro país. É uma coisa muito semelhante que nós temos hoje em dia, em que nós temos, por exemplo, hoje, como a sociedade tende a ser laica, né, não se pega mais motivo religioso, se pega, por exemplo, democracia, liberdade, etc. Então, a intelectualidade de um país, ela é toda, os meios de comunicação, etc., para dizer que uma determinada invasão de outro país é em nome da democracia e da liberdade. Daqui a alguns anos, se continuar assim, vai ter pessoas tendo horror, pavor da palavra liberdade e democracia. É verdade. Da mesma forma como hoje tem pessoas que têm pavor da palavra religião, porque no passado foi usada, distorcida por políticos corruptos, né? Mas com ambição desmesurada. E no caso do Islã, houve esses exemplos também, né? Mas eu vou dizer por que isso é exceção. Todos os países que os muçulmanos conquistaram, você vê, por exemplo, na Pérsia, quem é que mora hoje na Pérsia? Os persas, não são árabes. Quem mora hoje no Afeganistão? São várias etnias. Quem mora hoje na Índia? São os hindus. Quem mora na Espanha, que tiveram os muçulmanos? Os espanhóis e os portugueses. Quem mora hoje nos Estados Unidos da América? Quem comanda lá? São povos de origem saxônica. Quem comanda aqui? Quem ocupa o território brasileiro? Os descendentes de portugueses. E no restante da América Latina, onde é que estão os povos nativos? 2 meses atrás eu estive no Chile. Nós temos alguns amigos lá, né? E eles, os próprios chilenos, me disseram: olha, que vergonha temos do nosso passado, porque aqui havia um povo, eu esqueci o nome, parece que é Araucas, que se rebelaram com a presença espanhola. Esse povo foi integralmente extinto.
Não há um único representante desse povo. Você vai na cidade de Santiago do Chile, você só vê pessoas de origem europeia, ou espanhóis ou ingleses. Isso não aconteceu na região islâmica, ocupada pela civilização islâmica. Você tem portugueses em Portugal, espanhóis na Espanha, persas no Irã, hindus na Índia, paquistaneses, que são várias etnias lá no Paquistão, e assim por diante. Gregos na Grécia. O Império Otomano, durante 600 anos, dominou a Grécia. Qual que é o idioma que se fala hoje na Grécia? O grego. Qual que é a etnia hoje da Grécia? Os descendentes dos helenos. Você não tem árabes ocupando a Grécia nem falando árabe. Ao contrário aqui da América. Essa é a colocação que eu gostaria de falar, embora eu concorde com você, houveram exceções, né? E essas exceções são lamentáveis e são contra os princípios do Islã. Foram tiranos, corruptos, que distorceram a religião para justificar as suas ambições. Mas isso ocorreu em menor escala do que nós, que eu também sou ocidental, né, da civilização ocidental. Bom, eu não sei se tem mais, acho que não tem mais perguntas, né? Nós vamos encerrar. Eu gostaria de passar a palavra para cada um dos membros da mesa, para em 1 minuto ou 2 minutos, a não ser que a moça ali, tem a impressão que você queria falar alguma coisa a mais? A senhorita que fez a pergunta, você queria complementar alguma coisa? Egito, e o Egito quase que não tem mais as pessoas egípcias, que você lê aquela história de faraós e tudo mais. Eu visitei lá, morei um mês, mais ou menos, 1 mês e meio. E lá tem quase só árabe, cultura mais árabe, e muito pouco tem aquelas ruínas, aquelas tombas todas, museu, tem Luxor que nós passamos lá, e tem mais só árabe. Eu acho que deve ser uma exceção, talvez, esse país que não tem mais... A história do Egito eu não conheço, né, mas é o que eu falei para você, né, a gente consegue mais exemplos do contrário, enquanto no caso da civilização ocidental, a gente consegue mais exemplos, basta ver o tamanho da América do Norte, América do Sul, América Central, né, e a gente consegue ver essas diferenças. Eu gostaria de passar a palavra, então, para os membros da mesa, começando ali pelo pastor Elias, para nós fazermos as considerações finais e depois encerrar. Estou muito agradecido por passar esse tempo junto com vocês. Para mim foi um tempo sagrado, um tempo de profundo significado espiritual também. Muito obrigado. Eu também compartilho com esse mesmo sentimento. E esse diálogo não vai parar. E é assim, é um compromisso vitalício e um projeto de vida de todos se dedicar a esse diálogo. E quanto a isso, pode contar conosco. Hare Krishna. Bom, eu também gostaria de agradecer, né? E assim, fazendo algumas reflexões finais, né? Eu acho que o tempo é de diversidade, né? Quer dizer, de pluralismo jurídico, de multiculturalismo, né? Como pensar num código único de postura? Será que a diversidade incomoda? Né? Será que nós vamos ter uma coisa monolítica que tem que ser aquilo ali? Não tem uma multidiversidade? Quer dizer, isso aí tem que se estender a todos os campos. O campo do direito, só existe uma única maneira de fazer direito, quer dizer, não existe um pluralismo, né, jurídico, né? Quer dizer, então, acho isso aí fundamental, nós vermos, quer dizer, que a nossa riqueza é a diversidade, né? E ela não deve ser motivo para nós ficarmos preocupados em termos apenas uma única possibilidade. São várias as possibilidades, né? E que a questão da paz, né, ela não se resume apenas à minha paz interior. Eu estou em paz comigo mesmo. Isso acho que é ótimo, é muito bom, começa por aí. Mas se o exterior e o mundo não está em paz, o que adianta essa minha paz interior? Né? É bom, mas eu tenho que ter uma paz no estômago, uma paz política, uma paz social, né? E eu não posso pensar apenas no meu interior. Né? Quer dizer, então a paz só se completa se o exterior, né, o mundo em que nós vivermos realmente for um mundo onde se pratica a solidariedade, se pratique, né, uma equidade, né? E com relação às religiões também, né, eu acho que se não houvesse as religiões, eu acho que seria muito mais difícil, né? Quer dizer, eu acho que as religiões, todo mundo que professa uma religião é uma profissão de esperança, né?
Quer dizer, então, se não houvesse essa esperança, acho que seria muito mais difícil a gente conviver, né, nessas agruras, né, sociais, nessa desigualdade, nesse mundo de corrupção, né, de política, né, de politicagem, né, de falta de ética, né? Então, acho que as religiões, elas dão nos fortalecem, né, a gente conseguir, enfim, uma coisa maior, uma religação com esse ser criador, né? Isso aí nos dá uma paz, né, para a gente seguir em frente. Muito obrigado a todos. Para encerrar, da nossa perspectiva, né, nós reconhecemos que todos nós seres humanos temos um lado sombra dentro de nós. O Islã reconhece isso, um lado bestial, um lado animal, um lado escuro. E a nossa religião e as demais, reconhecemos isso, apontam na direção da luz. É nossa tarefa focar a nossa atenção na direção da luz para educarmos esse nosso lado escuro, esse nosso lado violento, às vezes, revoltado, desobediente, assim por diante, porque a luz é a vontade de Deus, nosso Criador. E eu gostaria de trazer aqui uma história de Nasruddin, do sufismo, que aqui durante as perguntas me ocorreu essa história, né? Nasruddin, ele estava caminhando por uma rua. De repente ele viu um espelho sendo jogado pela janela, um espelho de metal muito brilhante, né? Ele foi, pegou aquele espelho, pôs bem na frente do rosto dele, olhou e disse assim: nossa, que coisa horrível, agora entendi porque te jogaram pela janela. Então, muitas vezes nós, com as melhores intenções, fazemos exatamente isso. Uma ocasião, conversando com um universalista, uma pessoa muito amorosa, etc., né? Mas ele achava que todo mundo tinha que ser o universalista. E ele criticava as pessoas que optavam por ter uma religião. Então, na sua busca da tolerância, ele chegou a um ponto que, para ele, não era necessário nenhuma religião. E começou a debochar dos que tinham religião, caindo exatamente naquela imagem horrenda que ele mesmo havia rejeitado de princípio. Então, na realidade, quando nós vemos defeitos nos outros, né, nós precisamos ter consciência que, muitas vezes, esses defeitos são reflexos do nosso próprio interior e até das nossas condutas. E talvez isso nos ajude um pouco a ser um pouco menos radical, né, nas nossas opiniões e nas nossas ações. Inshallah. Então, uma satisfação estar aqui com vocês. Que Deus nos ajude a todos a seguir sua orientação. Desculpe, eu havia sido solicitado. Por favor, não se retirem. Tem aqui algumas orientações a serem passadas para vocês ainda. Da tarde, a partir das 14h30, no Museu de Arte Saci Chateaubriand, com o encontro presbiteriano. Então terão mais uma oportunidade de discutir, de tirar dúvidas e aprofundar o diálogo. O nosso irmão Purushatraya Swami, do movimento Hare Krishna, está com a programação também lá no Colégio Alfredo Dantas, mas na quadra de esportes, lá próximo ao quartel de polícia, que é uma programação que se estende até a próxima terça-feira. Nosso companheiro Fernando Larroque vai estar amanhã, só uma manhã, né, aqui no Mini Teatro Paulo Pontes, no encontro com o Santo Daime. Então teremos essa outra oportunidade. Além do Sheikh Hagib, que vai estar amanhã, de manhã e tarde, e na terça à tarde, lá no Colégio Motiva, com a continuidade do evento da Ordem Sufi. Fora isso, não só Larroque, como também Pastor Elias, nós estaremos na terça-feira pela manhã, em um evento que é o encontro da Iniciativa das Religiões Unidas, da URI, onde nós teremos também a presença do Subsecretário Nacional de Direitos Humanos, Dr. Perli Cipriano. É um evento paralelo à Nova Consciência, vai ocorrer no Auditório 2 do Motiva, aqui no Colégio Motiva, na terça pela manhã, 9 ao meio-dia. Nós estaremos lá explicando o que aqueles que estiverem interessados em trabalhar pela cooperação interreligiosa nos seus respectivas cidades, poderão dar um pulinho lá para conhecer o que vem ser a proposta da URI, que já há alguns anos, já vem desde 99 sendo apresentada aqui dentro da Nova Consciência, e
poderem tirar dúvidas e também se informarem mais sobre uma proposta que foi trabalhada juntamente com o professor, foi o coordenador desse professor Larroque, pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, que foi a instituição da Cartilha de Diversidade Religiosa, que estará sendo lançada aqui na terça-feira à noite, no encerramento do evento Nova Consciência. Então, afora isso, só para aqueles que puderem ajudar a organização Nova Consciência, nós estamos, aliás, com a banquinha aqui na saída à direita, com o Paulo, com camisas da ONG Nova Consciência. Se puderem ajudar cooperando, comprando camisas, nós ficaremos muito agradecidos. Hoje à noite vai ter uma atividade que é a Jornada Xamânica Voo da Águia. Essa vai acontecer, inclusive, lá será promovida pelo Léo Artesi. A saída daqui será às 21h30 e será na Igreja do Daime. As pessoas que tiverem interesse em participar nessa atividade poderão se inscrever aqui onde tem as inscrições para os atendimentos, tá certo? E por fim, não, só isso mesmo. Por fim, a programação da tarde vai ter uma mesa redonda no início, que terá como tema o homoerotismo, que será coordenada pelo Luiz Pellegrini. E logo após a mesa, e todos os eventos estarão terminando antes das 4h, para que possamos nos reunir aqui ao lado do teatro e ter a caminhada, a macroecumênica, até o Parque do Açude Novo, onde ocorrerá o ato macroecumênico pela paz. Então, é uma programação para todos, como o adiantar da hora, que possamos estar por aqui no início da tarde, logo cedo. Muito obrigado a todos, obrigado à mesa.